Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O vídeo que circula entre torcedores cariocas nesta semana trouxe à tona uma história pouco conhecida, mas fascinante. Em momentos distintos do século passado, Flamengo e Fluminense, rivais históricos, tentaram trazer para o Brasil ninguém menos que Johan Cruyff, o gênio holandês que revolucionou o futebol mundial. A revelação reacendeu o debate sobre como teria sido o impacto de um dos maiores craques da história vestindo a camisa de um clube brasileiro. Cruyff não foi apenas um jogador brilhante. Ele se tornou símbolo do chamado futebol total, conceito que unia técnica refinada, inteligência tática e mobilidade constante. Nos anos 70, levou o Ajax e a seleção da Holanda a patamares inéditos, encantando o mundo com um estilo de jogo que parecia antecipar o futuro. Mais tarde, como treinador, moldou o Barcelona em uma filosofia que se tornaria referência global, baseada em posse de bola, ofensividade e formação de talentos. Em 1976, o Fluminense foi o primeiro clube brasileiro a se aproximar de Cruyff. O craque, então estrela do Barcelona, veio ao Brasil para disputar 2 amistosos, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro, em uma viagem patrocinada pelo tricolor carioca. Por trás do convite, havia uma intenção clara: convencer o holandês a vestir a camisa verde, branca e grená ao lado de Rivelino, em busca do tricampeonato estadual. O presidente Francisco Horta, figura marcante da história tricolor, articulou o plano com habilidade. Um ano antes, em Paris, havia visto Cruyff atuar pelo Paris Saint-Germain em jogos amistosos e alimentou a esperança de que o craque poderia ser seduzido pela ideia de jogar no Brasil. A viagem ao Rio foi planejada para aproximar o jogador da cidade e da torcida, criando um ambiente favorável para uma futura negociação. Cruyff chegou ao Galeão e deixou claro que estava aberto a propostas. Sou um profissional do futebol e é dele que eu vivo. Se receber uma oferta que compense minha saída da Europa, não terei dúvida em vir para o Brasil, declarou. A frase incendiou a imaginação dos torcedores, que sonhavam com o craque europeu formando dupla com Rivelino em um dos ataques mais talentosos da história do futebol brasileiro. Os amistosos foram disputados com grande expectativa. No Morumbi, o combinado de estrangeiros empatou em 1-1 contra os brasileiros, com Cruyff marcando um dos gols. Dias depois, no Maracanã, o time brasileiro venceu por 2-1, em um espetáculo que deixou claro o talento do holandês. Apesar da empolgação, Cruyff retornou à Europa e não voltou para defender o Fluminense, frustrando o sonho tricolor. Na década seguinte, foi a vez do Flamengo mirar o craque. Em 1980, o clube vivia uma fase gloriosa, mas enfrentava o desafio de perder Zico e outros jogadores constantemente para a seleção brasileira. O então presidente Márcio Braga buscava uma estrela internacional para manter a torcida motivada e encontrou em Cruyff, já com 33 anos e atuando nos Estados Unidos, uma possibilidade tentadora. Cruyff estava no Washington Diplomats e, segundo relatos, aceitou conversar com os dirigentes rubro-negros. A ideia era trazê-lo para reforçar o elenco em 1981, ano que se tornaria histórico para o Flamengo. No entanto, as negociações esbarraram em valores considerados muito altos para a realidade brasileira da época. Além disso, a esposa do jogador não teria se encantado com o Rio de Janeiro em visita anterior, o que pesou contra a transferência. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Eduardo Mota, revelou anos depois que Cruyff pediu uma quantia muito acima do que o clube poderia pagar. Sem acordo sobre valores e tempo de contrato, a conversa não avançou. O holandês retornou à Europa e defendeu o Levante, da segunda divisão espanhola, enquanto o Flamengo seguiu seu caminho e conquistou a Libertadores e o Mundial em 1981 com Zico como protagonista.
A história dessas duas tentativas mostra como Flamengo e Fluminense sempre buscaram se destacar não apenas no cenário nacional, mas também internacional. A ideia de trazer Cruyff para o Brasil revela a ambição dos dirigentes da época e a percepção de que o futebol carioca poderia se tornar ainda mais grandioso com a presença de um ícone mundial. Para o Fluminense, a chance de ter Cruyff ao lado de Rivelino teria sido um marco histórico, capaz de transformar o clube em referência continental. Para o Flamengo, contar com o holandês como substituto de Zico em momentos de ausência seria um golpe de mestre, reforçando ainda mais um elenco que já era considerado um dos melhores da história. A ausência de Cruyff no futebol brasileiro não diminui o fascínio que sua trajetória desperta. Ao contrário, torna a história ainda mais curiosa. Imaginar o impacto que ele teria causado nos gramados do Maracanã ou do Morumbi é um exercício que alimenta a paixão dos torcedores e reforça a mística do futebol. Essas tentativas frustradas também mostram como o futebol brasileiro, mesmo em décadas passadas, já buscava se conectar com o cenário internacional. A ousadia de dirigentes cariocas em tentar trazer um craque europeu de tamanha relevância revela a visão de grandeza que sempre marcou os clubes do Rio. Hoje, ao lembrar dessas histórias, torcedores de Flamengo e Fluminense podem refletir sobre como o futebol é feito de oportunidades, sonhos e negociações que nem sempre se concretizam. Cruyff nunca vestiu as camisas cariocas, mas sua sombra pairou sobre os dois clubes em momentos decisivos. Ao se enfrentarem novamente no Maracanã, os torcedores podem recordar que, em algum momento, ambos sonharam com Cruyff vestindo suas cores. O sonho não se concretizou, mas a lembrança permanece como parte da rica tapeçaria de histórias que compõem o futebol carioca. No fim, a tentativa de trazer Johan Cruyff para o Brasil é mais do que uma curiosidade histórica. É um lembrete de que o futebol é feito de sonhos grandiosos, negociações ousadas e momentos que, mesmo não realizados, continuam a alimentar a imaginação e a paixão dos torcedores. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo que começou a circular nas redes sociais nesta semana trouxe uma revelação bombástica que mexeu com os bastidores do Flamengo. Jorginho, em tom firme e sem rodeios, declarou diante das câmeras que "eu só continuo no Flamengo se ele sair". A frase, curta e direta, caiu como uma bomba no cenário esportivo nacional, despertando curiosidade imediata e provocando uma onda de especulações sobre quem seria o alvo da exigência do jogador. A cena foi registrada em um momento aparentemente informal, mas a contundência das palavras não deixou margem para dúvidas. Jorginho parecia decidido, e sua postura transmitia a sensação de que a situação já vinha se arrastando há algum tempo. O vídeo rapidamente viralizou, alcançando milhões de visualizações e se tornando o assunto mais comentado entre torcedores e jornalistas. A repercussão foi imediata. Torcedores rubro-negros reagiram com surpresa e indignação, tentando decifrar quem seria o ele mencionado por Jorginho. Nas redes sociais, surgiram teorias que apontavam desde dirigentes até companheiros de elenco, alimentando um clima de mistério e tensão. A imprensa esportiva mergulhou no tema, dedicando programas especiais e manchetes de capa à polêmica. Analistas destacaram que a declaração de Jorginho não é apenas grave, mas também inédita, já que raramente jogadores expõem de forma tão explícita divergências internas em um clube da dimensão do Flamengo. Nos bastidores, fontes próximas ao jogador revelaram que a insatisfação vinha se acumulando há meses. Questões relacionadas a reconhecimento, espaço no elenco e até mesmo divergências pessoais teriam contribuído para o desgaste. A fala pública apenas cristalizou uma situação que já parecia irreversível. A diretoria do Flamengo, por sua vez, foi pega de surpresa pela contundência das palavras. Embora houvesse rumores de descontentamento, poucos esperavam que Jorginho fosse tão direto em sua crítica. A declaração pública força o clube a se posicionar, e dirigentes já estudam como responder sem ampliar ainda mais a crise. O impacto da declaração vai além do campo. Jorginho era visto como uma figura de liderança no vestiário, alguém capaz de motivar os mais jovens e transmitir experiência acumulada ao longo da carreira. Sua postura agora coloca em xeque a harmonia do grupo e pode deixar um vazio difícil de preencher.
Torcedores organizados se mobilizaram rapidamente, promovendo protestos em frente ao estádio e ao centro de treinamento. Faixas e cânticos pediam explicações e denunciavam a suposta falta de valorização do jogador. O clima de revolta reforça a pressão sobre as autoridades esportivas e sobre a própria diretoria do clube. Especialistas em gestão esportiva afirmam que a declaração de Jorginho, se confirmada como uma exigência real, pode configurar um dos maiores escândalos da história recente do Flamengo. A ideia de que a permanência de um atleta depende da saída de outro ameaça a credibilidade da gestão e coloca em xeque a confiança dos torcedores. Nas redes sociais, a frase "eu só continuo no Flamengo se ele sair" tornou-se viral, sendo repetida em memes, vídeos e debates acalorados. A indignação ultrapassou os limites da torcida rubro-negra e alcançou fãs de outros clubes, que também passaram a questionar a integridade das relações internas no futebol brasileiro. O elenco do Flamengo também foi impactado pela notícia. Jogadores declararam sentir surpresa e frustração, afirmando que não esperavam uma postura tão radical de Jorginho. A revelação, segundo eles, reforça a necessidade de mudanças profundas na forma como o clube administra seus relacionamentos internos. Dirigentes de outros clubes se manifestaram, alguns em apoio ao Flamengo, outros pedindo cautela até que os fatos sejam devidamente apurados. A fala de Jorginho, no entanto, já deixou marcas profundas e dificilmente será esquecida, independentemente do desfecho. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos estrangeiros noticiaram o episódio, destacando a gravidade da acusação e o impacto que ela pode ter na imagem do Flamengo. O clube, como um dos mais conhecidos do mundo, vê sua reputação envolvida em uma polêmica global. Patrocinadores e parceiros comerciais acompanham com atenção o desenrolar dos acontecimentos. A credibilidade do clube é fundamental para o valor das marcas, e qualquer suspeita de crise interna pode afetar contratos e investimentos futuros. O episódio, portanto, não é apenas esportivo, mas também econômico. Críticos da gestão rubro-negra afirmam que o caso confirma a necessidade de maior transparência e diálogo. Para eles, a fala de Jorginho é um sintoma de problemas estruturais que há anos comprometem a qualidade da administração do clube. O episódio pode ser o ponto de partida para uma reformulação completa. Torcedores mais antigos lembram de episódios passados em que o Flamengo teria enfrentado crises internas semelhantes. A declaração de Jorginho, nesse sentido, é vista como uma confirmação tardia de tensões que marcaram a história do clube. A sensação de que o time vive um momento de instabilidade reforça a narrativa de perseguição que há muito circula entre os rubro-negros. A narrativa de exigência reforça a dramaticidade do episódio. Não se trata apenas de divergências comuns, mas de uma suposta ordem deliberada para que um jogador deixe o clube. A gravidade da acusação mantém o público ávido por novos detalhes e aumenta a pressão sobre a diretoria. Enquanto isso, autoridades esportivas enfrentam o desafio de conter a crise sem comprometer ainda mais a credibilidade do Flamengo. A pressão por respostas rápidas e contundentes cresce a cada dia, e a confiança dos torcedores depende da transparência do processo. O caso também reacende debates sobre o papel da mídia na amplificação de crises. O vídeo, ao ser compartilhado em larga escala, transformou uma declaração individual em um debate nacional, potencializando o impacto da fala e aumentando a pressão sobre todas as partes envolvidas. À medida que a repercussão continua, o episódio se consolida como um dos mais marcantes da história recente do Flamengo. A frase de Jorginho já entrou para o imaginário coletivo e promete ser lembrada por décadas como símbolo de uma crise de credibilidade que abalou profundamente o clube. O futuro do jogador e da instituição permanece incerto, e cada novo detalhe mantém os torcedores ávidos por informações sobre os próximos capítulos dessa história. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.